Bom dia, vamos mais uma videoaula, sétimo ano. Vamos corrigir as atividades da página 130 a 136, ok? No nosso livro, módulo 2. Vamos começar lá, página 130. Escreva a temperatura registrada em cada termômetro. Lembrando, gente, que o zero absoluto, ele faz a divisão entre a temperatura negativa e positiva, tá ok? Então você vai ver aqui que todos os zeros eu botei uma setinha. Para quê? Para mostrar a diferença que a gente tem entre números negativos para baixo e números positivos para cima, ok? Então vamos lá, em cada uma a gente vai escrever. Aqui na primeira a gente tem 23 graus Celsius. Aqui no segundo a gente tem menos 10 graus Celsius. E por que menos? Porque se você ver aqui, o zero está aqui, ó, o 10 está abaixo. Então, menor que zero, negativo, menos 10. Na letra C, a gente tem menos 18, mesmo exemplo do anterior. Você está vendo zero aqui, ó, a temperatura está marcando aqui embaixo. Então, é menor que zero, negativamente, menos 18. E o último exemplo que a gente tem aqui é o dos 7 graus Celsius, que está acima do zero, portanto, é positivo. E eu marco aqui. Lembrando que todo número inteiro positivo eu posso escrever com ou sem o sinal de mais, ok? Exercício número 2. Veja o seguinte extrato bancário de Marcelo referente ao mês de junho de 2018. Está aqui o extrato, o banco, a movimentação da conta corrente dele, o nome, a data, horário, a agência e o número da conta dele. Aqui tem as datas e as operações financeiras. Ó, saldo anterior no dia 2/7, dia 5/7 houve um depósito, dia 11/7 um cheque compensado, dia 16/7 depósito em cheque, dia 20/7 compra com cartão, 23/7 foi quando ele tirou o saldo, ok? Bom, existem operações, gente, que vão dar um nome para operações de positivo, ok? São elas depósito, tá ok? Depósito em cheque, recebimento, tá ok? Compra, que você só compra se você tiver, então é positivo, tá ok? E negativo, tudo aquilo que dá a ideia de retirar, de diminuir. Cheque compensado, o que quer dizer isso? Você emitir um cheque, aquele cheque está tirando da sua conta para compensar, ok? Saldo negativo, por que negativo? Porque o valor que saiu negativamente da conta do Marcelo foi superior aos valores positivos que entraram, tá ok? E aí a gente vai responder algumas questões aqui em relação a esse extrato bancário. A primeira, qual foi o maior valor descontado? E aí eu puxei uma setinha e sublinhei aqui o descontado para falar do prejuízo. Tudo que dá ideia de quê? De negativo, que dá ideia de débito, tá ok? Debitar dá ideia de descontar, de prejuízo, de negativo. No extrato bancário, foi o cheque compensado no valor de R$590. Na B, o que dá a ideia que foi registrado o maior crédito, aí também eu sublinhei e puxei. Se débito é o que sai, crédito é o que entra, é o que dá lucro, que é positivo. Foi esse o valor registrado, o maior crédito de R$560,40 no dia 5/7. Terceira pergunta, qual era o saldo bancário do Marcelo no final do dia 16 de junho? Então a gente vai voltar lá para o extrato e só várias as operações feitas por Marcelo até esse dia aqui, ó, tá vendo? Até o dia 16. O que foi positivo e o que foi negativo até essa data do dia 16. Então observa aqui. Eu vou ter 135,80 mais 560,40, 696,2. Só que teve um cheque que foi descontado, que foi compensado. Então saiu da nossa conta, diminuiu na nossa conta, foi para 106,2. Só que ao mesmo tempo tinha ainda um depósito de cheque nesse dia de R$75. Então, 106,2 mais 75, 181,2. Ou, em sistema monetário, você lembra que tem duas casas decimais após a vírgula. R$181,20. Ok? Exercício 3.
Usando números positivos ou número negativo, escreva a altitude de cada localidade em relação ao nível do mar. Então, gente, o nível do mar vai ser nosso zero. Acima, positivo do nível do mar, abaixo, acima e abaixo da ideia de positivo e negativo, tá ok? Então, letra A. O ponto mais alto do Brasil é o Pico da Neblina, com 2.994 metros de altitude. Se é um pico, é acima, então é positivo 2.994 metros. Letra C. O Monte Kilimanjaro é o ponto mais alto do continente africano, com aproximadamente 5.895 metros de altitude. 5.985 é acima do nível do mar, então também positivo o valor. Ok? Jacques Piccard e Don Wash atingiram a profundidade de 10.912 metros a bordo do submarino Tiestre na Fossa das Marianas, no Oceano Pacífico. Está aqui a imagem. Se foi profundidade, isso quer dizer que é abaixo do nível do mar. Então foi negativo menos 10.912. Tá ok? Letra D. O navio Titanic naufragou a 3.658 metros de profundidade no Oceano Atlântico do Norte. Perdão, no Oceano Atlântico Norte. Ok? Se afundou é porque está abaixo da superfície, ou seja, abaixo de zero. Então é negativo. Ok? Exercício 4. Observe o quadro de botões do elevador de um edifício. Está aqui a imagem. Observou aqui, ó. Sexto, quinto, quarto, 3, 2, 1, térreo. Menos 1, menos 2. O térreo seria o zero. A partir daqui eu tenho os números negativos, ou seja, menores, estou descendo. Então vamos responder. Letra A. A tecla T indica qual o andar desse edifício. O andar térreo. T, térreo, que seria o zero. B. Se uma pessoa entra no elevador no subsolo 1 e aciona a tecla 4, quantos andares ele vai subir? Vamos lá, ó, menos 1. 1, térreo, 2, 3, 4. Ué, 5, professor? É, porque eu tenho que contar com menos 1 até o 1. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Tá ok? É uma pegadinha, né? Porque o menos 1 conta, tá? Como intervalo, conta. Uma pessoa que entra no elevador aciona a tecla com o número menos 2 e deseja deslocar-se para qualquer andar. Bom, aí a gente vai pensar o seguinte. Se é o menos 2, para o subsolo 2, ele fica 2 andares abaixo do térreo, correto? Então, o que a gente pode analisar? Usando várias situações, como a do B, eu posso ter andares diferentes. Por exemplo, ele entrou no menos 2 e quer ir para o sexto andar. Do menos 2 ao sexto andar, ele vai percorrer quantos andares? 8. Se ele quer do menos 2 até o quinto andar, 6. Tá ok? E assim por diante. Tá ok? Tranquilo, perdão, 6 não, 7. Falei 6, até o quinto, 7. Tá ok? Bom, vamos para a próxima página, página 132. O gráfico abaixo apresenta o saldo bimestral de uma empresa no ano de 2018. Ó, você vai ver que ela começou com 30 mil, atingiu 31, reduziu para 12, reduziu para menos 8.300, reduziu para menos 15, teve um aumentozinho aqui de 3.900 e um outro para 27.400. Então a gente vê que ela começou bem, começou a cair e começou a se recuperar. Bom, vamos lá. Em que bimestre da empresa obteve o maior saldo? Bom, 31 ou 27? 31. Então vou ver lá, janeiro e fevereiro. Para quem esqueceu, bimestre de 2 em 2 meses, tá? Letra B. Qual o menor saldo obtido e esse saldo ocorreu em qual bimestre? O menor, negativamente, é aquele que está mais afastado de quem? Do zero. Então, o mais afastado foi quem? Menos 15.800, que foi em julho e agosto. Menos 15.800 entre julho e agosto. Essa empresa obteve lucro ou prejuízo no bimestre correspondente ao mês de maio e junho. E por quê? Então, a gente vai lá. Ó. Maio, junho. Tá aqui, ó.
Maio e junho foi negativo. Se foi negativo, prejuízo. E por que foi prejuízo, gente? Porque o saldo nesse bimestre foi negativo. Então eu vou responder. Porque o saldo referente a esse bimestre foi negativo. Exercício 6. E aqui, gente, aqui é a resposta pessoal, tá? Eu vou dar uma resposta, mas você pode dar outra qualquer. Então, exemplo. Em seu caderno, elabore um problema usando como referência as imagens abaixo. Em seguida, entregue a um colega para resolvê-lo corrigindo logo depois. Por exemplo, no verão, a temperatura pode chegar acima dos 30 graus Celsius. E no inverno, essa temperatura pode cair até 5 graus Celsius. Qual é a maior temperatura registrada na figura a seguir? Ou ainda, qual a menor temperatura registrada nas figuras a seguir? Então você pode elaborar um monte de situações. Aí é pessoal de cada um, ok? 136. E aqui é a representação na reta numérica. Lembrando, o zero é a origem. Para a direita são números positivos, para a esquerda, negativos. Então vamos lá. A reta numérica abaixo, as letras representam números inteiros. Letra A. Assinale a letra que representa os números negativos. Negativo à esquerda, A, B e C. A, B, C, A e B. Tá ok? Comparando as letras, duas às duas, identifique qual representa o menor e o valor. Lembrando, todo negativo é menor que qualquer positivo. Zero é maior que qualquer negativo. E quanto mais negativamente ele está andando para cá, para a esquerda, está se tornando menor. Então vamos lá. A ou F? Comparando os dois, o que eu posso falar? Deles quem representa o menor número? O A ou F? O A, professor, porque está para a esquerda. B ou C? O B, professor. Os dois estão para a esquerda, mas o B está mais distante do que o C. O C ou o D? Professor, o C. Porque o C está mais à esquerda do D, que eu considero como sendo zero. O D ou o E? O E, professor. Por quê? Porque ele é positivo. E positivamente ele está se tornando maior. Então D é o menor e E é o maior, tá ok? Então D é menor do que E. A letra D representa o número positivo ou negativo? Justifique. Nenhum dos dois. O D representa o número zero, que é a origem da minha reta numérica. Exercício número 2, para a gente encerrar. Alguns produtos alimentícios industrializados devem ser conservados abaixo da temperatura, ou seja, abaixo de zero. Menos 12, menos 18 graus, tá ok? Qual deve estar indicado na embalagem do produto, igual nós estamos vendo aqui? Vamos responder essas 3 perguntas. Quais produtos devem ser armazenados em um freezer a uma temperatura de menos 20 graus Celsius e a uma temperatura de menos 10 graus Celsius? Bom, olhando os dois, nessa temperatura seria a caixa de lasanha. E a menos 10 graus, o saco de batata, tá ok? Nessas 2 temperaturas. Entre as 3 temperaturas em que podemos regular o freezer para armazenar 2 produtos, simultaneamente podemos desde o menos 12 até o menos 18. Então tem o menos 13, menos 14, menos 15, menos 17, menos 18. Algum desses produtos pode ser armazenado a uma temperatura positiva? Não, né, gente? Já que os dois são negativos, tem que ser menor que zero, ou seja, sempre mantido em congelamento, ou seja, em temperaturas abaixo de zero. Ok? Fechamos aí a nossa correção. Espero que vocês tenham aí acompanhado. Qualquer dúvida, deixa lá nos seus comentários, ok? E não esqueçam, gente, cumpra a sua quarentena em casa. Até a nossa próxima videoaula.